E aí, nesse segundo vídeo de hack, eu vou trabalhar da aula 2 de hack, eu vou continuar falando de demografia e agora eu quero aprofundar, um assunto que ele tem aparecido bastante por causa da recente entrada de venezuelanos no nosso país. Eu quero conversar um pouquinho sobre quem são, os novos imigrantes que estão entrando no Brasil já há alguns anos e quem são esses refugiados, que estão ingressando mais recentemente no nosso país. Tudo bem? Então eu trouxe aqui, uma tabelinha mostrando as principais nacionalidades que entraram no Brasil no começo da década passada e no final da década. Veja que os haitianos, estão ali no topo, seguido dos bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Então, se a gente excluir os chineses e os portugueses, a gente vai perceber que a maior parte dos imigrantes e refugiados que entraram no nosso país são predominantemente latino-americanos, tá? Por quê? Quando a gente vai analisar fluxos migratórios, eu acho que essa sugestão ela sempre é muito válida. A gente sempre tem que pensar que as pessoas elas entram num país, numa localidade, por causa de fatores de atratividade. E elas saem da sua localidade por causa de fatores de repulsividade. Então, toda vez que você analisa movimentos migratórios, é muito importante ter com clareza isso. Qual é a atratividade do lugar que eles estão entrando e a repulsividade do lugar que eles estão saindo. Em forma geral, a gente pode dizer que a atratividade brasileira, durante a última década e atualmente, ela está relacionada à nossa emergência econômica. É claro que com a pandemia, é claro que com a recente crise econômica que o Brasil atravessou, é importante a gente colocar certas aspas nessa análise. Mas entenda que eu estou fazendo uma análise de um período que compreende uma década. E a gente pode dizer, sim, que na última década, o Brasil ele emergiu economicamente e se consolidou como a principal potência latino-americana, como a principal potência econômica latino-americana. Evidências disso, a participação dentro dos BRICS, a representatividade do país, por exemplo, dentro da Organização Mundial do Comércio. Então, essa emergência econômica, essa consolidação nessa situação mais confortável, principalmente no começo da década passada, acabou tornando o Brasil um polo de atratividade num contexto de problemas econômicos, sociais, políticos nesses países latino-americanos. Então, de forma simplificada, a gente pode dizer que a repulsividade latino-americana do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Peru, ela está ligada a crises econômicas, políticas e humanitárias. Tudo bem? Vamos com calma. Uma crise econômica, ela pode ser causada por uma série de fatores, tá? No caso do Haiti, a gente, quando fala do Haiti, a gente fala de um dos países mais pobres do mundo, com IDH semelhante a IDH de países africanos. Então já é um país extremamente pobre. E o Haiti sofreu nos últimos anos com furacões, com terremotos e com instabilidades políticas que agravaram ainda mais a situação econômica do país, ao ponto da ONU determinar que o Haiti estava ultrapassando uma crise humanitária. O que nós entendemos como crise humanitária? O que a ONU define como crise humanitária? Quando as pessoas vivem num lugar e por causa de problemas econômicos, de problemas políticos, de catástrofes ambientais, as pessoas que estão nesse local, elas acabam tendo seus direitos humanos seriamente violados. Sabe? Direito à liberdade, direito à moradia digna, por exemplo, direito à segurança alimentar, à alimentação, direito ao deslocamento. Então, os direitos humanos são violados
por causa de uma situação econômica, social ou uma catástrofe natural, como eu acabei de falar no caso do Haiti, muito grave. Tudo bem? É justamente essa situação de crise humanitária que acabou, então, afetando mais recentemente a Venezuela, aumentando intensamente o fluxo de venezuelanos no nosso país. Tá? Veja só, os venezuelanos, até alguns anos atrás, de 2015 a 2018, 2019, estavam entrando no Brasil como imigrantes econômicos, como, por exemplo, bolivianos, colombianos, argentinos, peruanos. Como é que funciona o direito internacional relacionado, né, a fluxos migratórios? Nenhum país ele é obrigado a aceitar imigrantes que estão indo embora dos seus países por causa de questões econômicas. Veja o caso da fronteira México-Estados Unidos, uma das crises, né, migratórias mais conhecidas do mundo. O mexicano normalmente foge do México para tentar a vida no país mais rico do mundo, que é o seu vizinho, certo? E os Estados Unidos não têm a obrigação de aceitar essas pessoas. Por isso que as políticas elas são tão restritivas, ao ponto de construir muro, ao ponto de prender, etc, etc. Agora, quando acontece uma crise humanitária, a pessoa, se ela permanecer no país onde está acontecendo a crise humanitária, ela corre risco de vida. Então, essa pessoa, ela tem o direito de ir embora desse país e o direito de ser recebida como refugiado nos outros países. A gente sabe que, teoricamente, deveria ser assim, mas na prática, não necessariamente é isso que acontece, tá? O fato é, dá uma olhadinha nesse gráfico. Solicitações de refúgio no Brasil. Veja só, de 2011, cresceu, aí de repente, olha o salto que dá. Esse fluxo tem uma relação muito forte com haitianos. Já esse fluxo, especialmente aqui, ó, tem uma relação muito forte com venezuelanos. Então, refugiados, lembra? São aquelas pessoas que, se permanecerem nos seus países, correm sério risco de morte, podem morrer. Então, essas pessoas passam a ser recebidas de uma forma diferente nos países onde elas chegam. Tá? De onde vêm as solicitações de refúgio? Então, veja só, dado, né, do final do ano passado. Veja como explodiu o número de solicitações de refúgio na Venezuela, seguido do Haiti, que são os dois principais, então, né, imigrantes que entram atualmente no nosso país. Tá certo? Assim, gente, o que se discute muito no mundo hoje é que não adianta você receber o refugiado e não ter uma política de inserção desse refugiado na sociedade e na economia. Tá? Esse é o grande problema que acontece, por exemplo, na Europa na atualidade. Muitos refugiados estão abandonando países que atravessam crises humanitárias, né? Como o Iêmen, como a Síria, por exemplo, como a Nigéria. E essas pessoas vão bater na porta dos países ricos europeus. Então, teoricamente, esses países eles deveriam receber. Mas eles não têm condições, e muitas vezes o próprio governo e a população não quer receber essas pessoas. Então veja que não receber essas pessoas adequadamente também representa uma violação de direitos. E no Brasil não tem sido diferente, né? Haitianos e venezuelanos não são totalmente inseridos dentro da sociedade. Então hoje nós percebemos muitos desses haitianos, que já estão há mais tempo aqui no nosso país, na informalidade, vivendo, né, em grandes cidades como São Paulo, da informalidade, né? Geralmente do comércio informal, vendendo, né, bugigangas aí na porta do metrô. E muitos venezuelanos, muitos deles são qualificados, não conseguem, né, nem chegar até, por exemplo, São Paulo,
onde haveriam mais ofertas de emprego para mão de obra qualificada. Muitos acabam ficando, né, em Roraima, sofrendo com uma série de medidas xenófobas da população. Então, é dentro dessa discussão que eu trouxe algumas questõezinhas para a gente dar uma olhada junto. Tá? Dá uma olhada. O haitiano Guerrier Gaurezes, de 31 anos, era motorista em seu país de origem. Como muitos conterrâneos, ele veio ao Brasil em busca de emprego. Saiu da capital haitiana, Porto Príncipe, até a capital da República Dominicana. Lá foi de avião até o Panamá e seguiu para o Equador. Dali para o Peru até a cidade de Napari, que faz fronteira com Assis, Brasil, no Acre. Debaixo de um sol inclemente, João Apaza formava fila no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. Costureiro, como quase todos os bolivianos na cidade, Juan está há menos de um ano no país, dividindo uma casa apertada com outras 10 pessoas. Com as rezas do xamã, incensos e um pouco de cerveja, acredita que sua casa própria se transformará em realidade. O Brasil, na última década, tem atraído imigrantes originários de países americanos, em especial haitianos e bolivianos. A vinda desses migrantes para o Brasil, na atualidade, pode ser justificada pelo seguinte motivo: demanda de mão de obra qualificada. Veja que o enunciado não fala em trabalhadores qualificados. Oferta de empregos em áreas diversificadas. Bom, vamos tomar cuidado? Essa é uma questão que trata mais de forma histórica do assunto. Veja, bolivianos e haitianos entraram ao longo de toda a década de 2010 no nosso país. Especialmente num contexto que a economia brasileira estava um pouco mais aquecida. Então, realmente, ao invés de ficar no Haiti, ao invés de ficar na Bolívia, que passava por uma série, né, de problemas econômicos, sociais e etc., era interessante vir até aqui. Os bolivianos, eles acabaram vindo trabalhar especialmente, né, no setor têxtil, em grandes cidades como São Paulo. E os haitianos vieram trabalhar em mais diversas atividades. Tá? É muito normal o aluno, às vezes, questionar por que o haitiano veio ao Brasil. Tipo, por que o Brasil? Por que não outro país e tal? Nossa, a gente é tão atrativo assim? Porque por muito tempo o Brasil liderou uma tropa da ONU de paz na ONU. E isso, de certa forma, provocou uma certa proximidade, né, da população haitiana com a população brasileira. Essa proximidade política, ao mesmo tempo, né, do Brasil estar ajudando numa missão de paz no Haiti, de certa forma, acabou criando, né, uma certa responsabilidade do Brasil, então, aceitar aqueles imigrantes que estivessem interessados em vir para cá. Tá bom? Bom, nossa segunda questão é uma questão bastante recente, que fala já da questão dos refugiados. Então, veja só. Estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que ontem tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que frequentemente tinham um alto grau de educação e assim por diante. Mas agora eles são refugiados. Sobre o tema refugiados no mundo, é correto afirmar que parte do grupo de imigrantes consegue obter melhores condições de vida nos locais de destino e envia aos seus países de origem recursos financeiros importantes. Olha, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte dos refugiados, mas muitos refugiados, né, que conseguem refúgio no Brasil, em países europeus, por exemplo, geralmente sustentam uma parte da sua família que ainda permanece no seu país de origem. Tá? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Os refugiados migram principalmente por motivos de insegurança, desastre ambientais e destinam-se aos países com baixo índice de desenvolvimento humano. Não, né? Eles fogem por essas razões que aparecem aqui, mas é claro que eles procuram países normalmente mais desenvolvidos do que os que eles estão saindo.
A inserção de políticas anti-imigração nos países de destino zerou as taxas de recebimento de fluxo migratório. Não zerou, reduziu, né? Zerar já é um pouco radical. A Alemanha, por exemplo, aceitou bastante, né, refugiado dentro das suas políticas. A legalização de imigrantes tem ocorrido em alguns países da Europa e com regras iguais entre as nações, mas a erradicação da discriminação contra o imigrante tem sido motivo de preocupação entre as autoridades. Não dá para a gente dizer que os países europeus seguiram regras iguais, tá, para a recepção de refugiados. Inclusive, isso provocou uma certa cisão, né, dentro do bloco da União Europeia, né, porque muitos países acabaram entrando em conflito por acharem que tinha que ser de um jeito, não do outro. Tá? Os venezuelanos na América do Sul somente migraram para o Brasil, pois a ausência de vazios demográficos em outros países para ocupar e povoar. Não, um grande fluxo de venezuelanos caminhou em direção, aí, no caso, a Colômbia. Tudo bem? Bom, para eu finalizar, uma questão bastante recente, né, da Mackenzie, que diz assim, ó: a crise social, econômica e política da Venezuela deixou de ser um problema exclusivo do país caribenho e se tornou um quebra-cabeça para toda a região. As principais potências latino-americanas pressionaram em vão nos últimos anos para obter uma saída para os rumos autoritários de Nicolás Maduro. O problema agora vai além. A migração de venezuelanos, uma enxurrada que superou os 2,3 milhões desde 2014, colocou em xeque os governos da América Latina, que veem como a chegada maciça desses cidadãos, os seus países podem colapsar as infraestruturas locais e já começa a gerar surtos de xenofobia. Os principais países da região buscam uma resposta coordenada para a crise, que dão como certo, deverá se agravar depois das últimas medidas econômicas de Nicolás Maduro. Tá? Então, mostrando, né, que a crise na Venezuela e a saída de imigrantes é um problema que, na verdade, preocupa toda a América Latina. Bom, com base na reportagem apresentada e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Apesar da proximidade, a Colômbia é o país sul-americano que recebeu menor quantidade de venezuelanos nos últimos anos. É o contrário, tá? O rigoroso controle médico-sanitário dos países latino-americanos tem impedido que pessoas doentes cruzem as fronteiras da região. Não dá para a gente dizer, né, que com fronteiras como as nossas, que muitas vezes envolvem áreas florestadas e tal, existe um rigoroso controle médico-sanitário, tá? Nem essa restrição. Todos os países latino-americanos, com exceção do Peru e Equador, têm exigido o passaporte como requisito de entrada, com o objetivo de controlar o fluxo em seus respectivos territórios, né? Então, a cobrança, na verdade, do passaporte costuma ser um requisito para entrada em todos os países, né? Não dá para a gente analisar necessariamente esse tipo de exceção que foi colocado aqui. A destruição de acampamentos de imigrantes venezuelanos, ocorrida em Pacaraima em agosto deste ano, de 2018, pode ser considerado um ato relacionado à xenofobia mencionada na reportagem. Então, perfeito, né? O que a gente tem percebido? Que a maciça entrada de venezuelanos na fronteira com o estado de Roraima tem, de certa forma, preocupado a população. Porque a população enxerga, né, esses refugiados ou esses imigrantes como um problema local, acreditando, né, que de repente eles podem aumentar o desemprego, ou aumentar a marginalidade, ou aumentar a violência. Então, de fato, houve, né, esse episódio, e esse episódio, sim, pode ser considerado um episódio de xenofobia. Tudo bem? Então, com isso, né, eu finalizo essa nossa aula de hack e veja que a gente trabalhou, né, ao longo da aula, dois assuntos que costumam aparecer, às vezes, de forma um pouco mais aprofundada, né? Essa questão dos novos imigrantes e refugiados e no vídeo anterior a questão, né, do envelhecimento e da reforma da Previdência. Valeu?